Olá, estamos aqui de volta na quarta parte dessa aula 1. Essa aula 1 é gigante porque nós estamos dando uma geral sobre a técnica de gerenciamento de projetos e estamos olhando o ambiente da gestão pública. É muito importante o seguinte: você pode conversar comigo aqui nos comentários. Faça sua pergunta, comente, porque aí eu vou esclarecendo como nós podemos melhorar o sistema da gestão pública utilizando o guia PMBOK. Faça a sua pergunta aqui que nós vamos conversando. Olha só, então aqui nós vamos ver os processos, como esses processos de iniciação, de planejamento, de execução, controle e monitoramento e encerramento dos projetos, como é que eles se unem com as áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos. Então, no slide 35, você observa o seguinte: nós temos um quadradinho, nós vamos dar um passeio nesse quadradinho para que a gente consiga entender. Dê uma olhadinha aqui, olha, no canto esquerdo do slide, lá embaixo, esse material aqui eu peguei da PMTech, e embaixo tem a legenda. A legenda tem as áreas do gerenciamento de projeto. Então, as áreas são, em branquinho está a integração, amarelo, o escopo, e azulzinho, azul claro, o tempo, aí vem alaranjado, custos, aí vem ferrugem, qualidade, vem RH, esse verdinho oliva, comunicações, esse azulzinho, depois riscos, esse meio cinza, aquisições, o lilás mais escuro e um lilazinho mais claro, os stakeholders. Stakeholders são partes interessadas. Stakeholders, a tradução seriam partes interessadas ou atores envolvidos no projeto. Aqui no caso o guia usou partes interessadas. E aí dê uma olhada no fluxo geral. Veja, nos processos de iniciação. Iniciação, aí você tem que olhar as cores. Aqui, olha, desenvolver o termo de abertura do projeto. Desenvolver o termo de abertura do projeto, na parte da iniciação, é uma área da gestão da integração. Gestão da integração desenvolve o termo de abertura do projeto. Identificar as partes interessadas, que é esse lilás mais clarinho, e aí você olha lá, só você contar. Quantas áreas tem? São 10 áreas. A 10ª área é a área de gestão de partes interessadas. Então, quando você lá no início do projeto, lembrando, aí você tem que pensar o seguinte: aqui é o início do projeto, não é o início da execução do projeto. Quando você está começando a pensar o projeto, é aí que está o segredo. Antes de você começar, você tem que pensar o projeto. Antes de planejar, você tem que pensar. Então, olha só, o termo de abertura do projeto, você já tem que pensar nas partes interessadas. E nós vamos construir aqui no curso um projeto inteiro. E aí você vai ver como isso se dá, como é que nós trabalhamos usando essa técnica, esse método PMBOK. E você vai ver que é tranquilo, é só você pensar parte por parte. Não tem muito segredo, não. Bom, depois, o termo de abertura do projeto é o primeiro passo. Nós vamos ver, nós vamos ter um exercício aqui e entender quais são os elementos do termo de abertura. O termo de abertura é a autorização do projeto. Então, vamos pensar da seguinte forma: você trabalha dentro de uma prefeitura e o órgão que você trabalha, vamos supor que você trabalha dentro da Secretaria de Saúde. Dentro da Secretaria de Saúde, você tem um projeto. Lá no seu departamento, vamos supor que você trabalha numa estratégia de saúde da família. Lá, você vai fazer da seguinte forma: você vai ter que ter um termo de abertura, o seu departamento vai ter que passar um projeto, esse projeto vai ter que ser autorizado por alguém,
por uma diretoria, por uma superintendência ou pelo próprio secretário de saúde. Nós vamos trabalhar aqui em um projeto que eu ajudei a construir para o Exército, para uma unidade do Exército. Então, esse termo de abertura do nosso projeto passou de uma unidade do Exército, de um batalhão, e teve que ter uma autorização para que ele pudesse ser executado dentro da unidade. Nós vamos construir um sistema de informação para ajudar o setor de compras de uma unidade do Exército. Então, esse é um trabalho que nós vamos fazer, que eu peguei como referência, porque ele ficou muito bem feito. Então, nós temos que ter um termo de abertura, identificar as partes interessadas. Aí, sim, essa é a parte do início, só isso. Aí, passa para a parte do planejamento, que é o próximo quadrado, aqui do slide número 35. Processo de planejamento. Dentro do processo de planejamento, eu já tenho o termo de abertura. Agora, a parte da integração, que é o quadradinho branco, que é o primeiro quadradinho, vai ter que fazer o plano de gerenciamento do projeto. É aí que está esse plano de gerenciamento de projeto. Ele é feito antes, aqui na parte do planejamento, que é a segunda parte. Então, a primeira parte é o primeiro ciclo, é o início. Aí nós temos o segundo ciclo, que é o ciclo do planejamento. No ciclo do planejamento, nós vamos planejar todas as áreas de gerenciamento. Então, a primeira área é a área da integração. A área da integração é a área que vai fazer o plano de gerenciamento do projeto. Então, esse é o primeiro trabalho. E aí essa área amarelinha, é a área do quê? Gerenciamento do quê? Gerenciamento do escopo. Então, nós vamos planejar o escopo. Então, esse plano de gerenciamento, ele vai se desdobrar. O plano de gerenciamento, ele vai ser o conjunto contendo o gerenciamento do escopo. Então, nós vamos planejar o escopo, vamos coletar requisitos. O que significa coletar requisitos? Significa você dizer o que vai ter. Então, nós vamos, se você vai construir um hospital ou uma escola, quais são os requisitos que tem que ter? Quantos leitos de UTI tem que ter? Quantas cadeiras vão ter que ter ali na espera, na sala de espera? Quantas pessoas vão poder ser atendidas por dia? Quantos médicos vão estar lá atendendo? Quantos enfermeiros? E assim, os requisitos, os elementos que vão compor aquele grande projeto. Aí, finalmente, vai definir o escopo e vai criar a EAP. EAP é a técnica que significa a estrutura analítica de projeto. Nós vamos construir uma aqui. E aí nós temos, gerenciamento de escopo. Agora nós vamos planejar o gerenciamento de cronograma, ou seja, gerenciamento de tempo. Nós vamos planejar o gerenciamento do cronograma. Nós vamos definir as atividades, nós vamos sequenciar as atividades, nós vamos estimar os recursos das atividades. Recursos quais sejam? Recursos humanos, insumos, tudo que nós vamos precisar para essa atividade. Nós vamos estimar a duração das atividades e nós vamos desenvolver o nosso gráfico de barras de Gantt, ou seja, o cronograma de atividades. Nós vamos também, um pouquinho mais para baixo aqui, planejar o gerenciamento dos recursos humanos. Nós vamos identificar os recursos humanos, quem vai trabalhar no projeto, por quanto tempo, como é que vai ser, quantas horas por dia, vai ser dedicação exclusiva ou não. Nós vamos também planejar os custos do projeto, ou seja, quanto que nós vamos gastar, estimar os custos, vamos determinar o orçamento do projeto. E aí nós vamos fazer a gestão da qualidade, planejar o gerenciamento da qualidade do projeto, os requisitos da qualidade, como é que nós vamos pensar tudo isso. Nós vamos também planejar as comunicações do projeto, como o gestor vai se comunicar com a equipe, com a sociedade, com os patrocinadores. O gerente de projeto faz tudo isso. Nós vamos trabalhar o gerenciamento das aquisições. Aquisições significa contratos, convênios,
porque tudo isso tem que ser planejado. O setor público, nós vamos trabalhar seguindo as regras, seguindo o princípio da legalidade, ou seja, o que é legal trabalhar, o que está dentro da lei. Então, por exemplo, as aquisições têm que seguir as regras das licitações. E nós sabemos que no setor público, licitação é um processo um pouco delicado. Então, muitas pessoas, quando vão trabalhar com projetos, elas trabalham da seguinte forma. Eu pergunto, quando eu vou trabalhar, quanto tempo que vocês pretendem fazer a entrega do projeto? Aí o município fala, nós pretendemos em 6 meses. Aí eu falo, vai haver necessidade de licitar? Sim, vai. Então, a licitação, gente, só a licitação consome cerca de 3 meses até 6 meses, dependendo da licitação. Então, nunca vai conseguir entregar o projeto em 6 meses, porque só a licitação vai consumir 3 meses. Se tudo der certo, se não houver impugnação e tudo mais. Então, o gerenciamento das aquisições, eles têm que estar estreitamente ligado ao cronograma do projeto. Porque se você compromete o cronograma do projeto com a licitação, você vai comprometer o escopo também, o objetivo. Você não vai conseguir entregar no prazo. Você vai comprometer a comunicação, porque a comunidade vai falar, a sua gestão prometeu um projeto em 6 meses e não cumpriu. Então, se você é gestor e conhece a gestão de projetos, conhece o ambiente que você está trabalhando, conhece as regras do guia PMBOK, então você já vai pensar, olha, eu não posso prometer entregar um projeto em 6 meses, porque eu sei que não vai dar. É melhor eu prometer em 2 anos, fica mais honesto. Eu consigo prometer em 2 anos e eu vou fazendo minha comunicação com a comunidade de como está o andamento do projeto. Fica muito mais bonito. Você ganha a confiança do eleitor com muito mais propriedade do que você mentir. Você tem que também fazer o planejamento e a gestão das partes interessadas, ou seja, quem é a favor, quem é contra o projeto. Quem é a favor tem que continuar sendo a favor. Quem é contra tem que passar a ser a favor. E quem é indeciso tem que passar para o seu lado. Então, e apoiar o projeto. As partes interessadas é uma técnica de você identificar os opositores do projeto. E aí também, uma parte muito interessante, aqui no planejamento ainda, você tem que fazer tudo isso acontecer. Você tem que planejar bem feito, porque aí você consegue fazer um planejamento bem feito. Outra coisa, você tem que planejar os riscos. Aqui está um erro básico da gestão de projetos públicos. O gestor esquece ou não tem habilidade suficiente para identificar os riscos. Tem que fazer análise de planejamento de riscos. Você tem que realizar a análise quantitativa dos riscos. Tem que planejar as respostas aos riscos. Você constrói a EAR, Estrutura Analítica de Riscos. Tudo isso nós vamos fazer aqui. Se você faz bem essa parte aqui, a próxima parte, que é a parte que você vai fazer a execução, vai ficar muito mais fácil. Então, a nossa parte agora, a nossa próxima parte, a nossa aula 2, nós vamos trabalhar aqui o início, né, do nosso planejamento, vai ser o ciclo da iniciação do projeto. E nós vamos trabalhar usando uma técnica aqui de estudo de caso, em que eu peguei um projeto que foi orientado por mim, e nós vamos trabalhar desde o termo de abertura do projeto, fazendo o termo de abertura, e aí nós vamos fazer o planejamento todo do projeto em cima da técnica de gestão aqui do PMBOK. Então, eu vou encerrar aqui essa quarta parte da aula 1, encerramos a aula 1, e aí nós voltamos com a nossa aula 2, começando um projeto, fazer um planejamento de projeto
como se fosse real. Na realidade, ele é um projeto que já aconteceu, eu vou passando a técnica e nós vamos trabalhando aqui passo a passo, desde o início do planejamento, depois passando para a fase do planejamento. Importante, quando você tiver dúvida, comente aqui. Se você quiser fazer o comentário de um projeto que você já trabalha na sua realidade, você pode comentar aqui também que nós vamos conversando. É isso aí então, nós nos vemos na aula 2, no vídeo seguinte. Um abração, tchau, tchau.